Começando mais um Esporte SA e hoje mais um programa especial. A gente está recebendo mais um convidado aqui, Pedro Trengrause, professor da GV. Ele que tem Master também na FIFA, já completando 10 anos agora, que ele me contou um pouquinho antes aqui. E a gente vai contar um pouquinho da visão dele, do que foi essa Copa do Mundo, qual era a expectativa, será que foi dentro da expectativa? E olhar um pouquinho para frente também para a Olimpíada, né? A Olimpíada está chegando aí. E a gente já tem que aprender com a Copa e se preparar para a Olimpíada. Pedro, obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo aqui ao Esporte SA. Eu que agradeço. Muito obrigado. Legal. Conta pra gente, antes da gente começar o papo aqui, falando um pouquinho de Copa e já de Olimpíada, como é que começou a sua carreira e de onde veio assim, essa vontade de trabalhar com esporte, de trabalhar com o marketing esportivo? De uma época, se olhar 10 anos atrás, esse mercado estava bem mais fechado do que é hoje, né? E na verdade eu comecei há um pouco mais tempo do que isso. Eu fui aluno na PUC do Rio de Janeiro de um professor de Direito Desportivo chamado Eduardo Augusto Viana da Silva, que era conhecido como Caixa d'Água. Foi presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro por muitos anos. E ao final dessa matéria, ele me fez o convite para integrar a diretoria dele na federação. A princípio, eu não tinha nada a ver com aquilo, e até disse a ele, falei, mas por que eu? E eu, enfim, não podia ser deselegante a ponto de dizer não para um convite desse. Mas fui para casa para pensar. E aí, poxa, preciso de um projeto, eu vou ser diretor de quê? Eu vou fazer o quê lá? E aí pensei, eu era na época presidente do Centro Acadêmico de Direito da PUC, e aquilo que mais me vinha à cabeça era a vontade que o estudante tinha de trabalhar com esporte. Então, advogados que queriam trabalhar com direito esportivo, administradores, fisioterapeutas, médicos, e os clubes têm espaço para toda essa gente trabalhar. Por que não montar um grande programa de estágio ligando os clubes à universidade? Então, eu montei esse projeto. Só que eu montei esse projeto de forma muito ousada, porque eu confesso que, a princípio, eu não queria me envolver com o futebol naquele momento. Eu estava pensando em outras coisas. E apresentei para o professor Eduardo Viana uma ideia que pedia uma estrutura realmente grande, e eu imaginava que ele fosse declinar. Mas não. Ele aceitou, ele apoiou o projeto, deu toda a estrutura, e em um ano nós fizemos uma parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola, cadastramos mais de 6 mil estudantes, colocamos 2.500 para trabalhar. Foi um grande sucesso que até hoje tem um resultado concreto para mostrar, que é o espaço que o CIEE tem no RJTV uma vez por semana para anunciar as suas vagas de estágio. Então, foi assim que eu comecei no esporte, por acaso, mas a vida é assim, ela acontece enquanto a gente está ocupado fazendo planos. Verdade. E cabe a nós ter flexibilidade, sensibilidade para ir aproveitando as oportunidades que a vida apresenta. Foi por acaso. Por acaso, tá vendo? Nada é por acaso, nada é por acaso. Aí depois dessa entrada no esporte, você começou a se envolver mais com isso, e a gente andando a fita um pouquinho mais para frente, chega a Copa do Mundo no Brasil. E aí, a gente batendo um papo aqui antes, você me contou desse seu envolvimento pré-Copa do Mundo. Explica pra gente como surgiu essa oportunidade de estar envolvido nesse planejamento pré-Copa do Mundo. E já olhando, agora já acabou a Copa, é mais fácil olhar, né? Sempre engenheiro de obra pronta é mais fácil. Mas agora, qual era a sua sensação antes da Copa do Mundo, não só da parte esportiva, que a gente sabia já que ia ser uma festa, mas da expectativa que foi criada para essa parte de estrutura do Brasil para a Copa? Bom, primeiro eu acho que todo brasileiro sempre sonhou com uma Copa do Mundo no Brasil. Então, todo mundo, de certa maneira, estava envolvido com a Copa. O meu envolvimento formal com a Copa começa em 2008, quando eu leio o Correio Brasiliense e vejo um edital de seleção pública do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, contratando um consultor com experiência internacional para assessorar o governo brasileiro na preparação do Brasil para a Copa do Mundo. Então, eu mandei a minha documentação, me candidatei a essa vaga e fui selecionado. Então, em 2008 e 2009, eu prestei consultoria para o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, apoiando o governo federal na discussão da legislação da Copa, da preparação do Brasil para a Copa do Mundo. A partir daí, houve uma série de desdobramentos e na Fundação Getúlio Vargas nós participamos lá de um monitoramento
das obras previstas na matriz de responsabilidade que o governo montou para a Copa do Mundo. Então, se em 2008, 2009 eu pude participar como consultor da ONU para ajudar nessa preparação da Copa, em 2010 e 2011 eu tive a oportunidade de monitorar o andamento dessas obras no Brasil inteiro, previstas pelo governo. Agora, o envolvimento com a Copa, ele é de todo mundo que tem algum envolvimento com o futebol, porque se o futebol brasileiro merecia alguma coisa na Copa, era justamente uma grande reflexão para que ele pudesse evoluir. E como a gente só aprende no sofrimento, essa goleada que a gente levou da Alemanha pode ser muito boa para que se possa repensar muita coisa no futebol brasileiro. O Flávio Costa, que foi o técnico de 1950, dizia que no Brasil, o futebol só evoluía do túnel para o campo. A estrutura do futebol não mudava nada. E é a mesma estrutura desde aquela época. Essa estrutura que a gente tem hoje no futebol brasileiro vem de 1941, né, de um decreto do Getúlio Vargas, na ditadura do Estado Novo, que à época proibia a mulher de jogar futebol, falava em eugenia da raça e era inspirado no fascismo italiano. Então eu pergunto, será que essa estrutura, criada pela ditadura do Estado Novo, serve na democracia? Será que algo do século XX, da primeira metade do século XX, quando o esporte não era um negócio, porque o esporte se transforma em negócio com a chegada da televisão nos anos 70, será que essa estrutura é adequada para os desafios do século XXI? Eu acho que é preciso aproveitar esse momento em que a sociedade inteira se sensibiliza com essa partida, com esse desempenho da seleção brasileira, para que cada um assuma o seu papel no desenvolvimento do futebol, que também não cabe só a CBF, não. Nós precisamos ter muito mais gente envolvida com isso. Ainda voltando para esse pré-Copa do Mundo, né? A gente sabe, naturalmente, a Copa também é usada como uma ferramenta política, mas misturou-se um pouco essa estrutura do Brasil, de aeroportos, de estrada, e criou-se uma expectativa grande antes da Copa do Mundo, o que gerou até um receio, né, de algumas pessoas, talvez até de algumas marcas, para o que ia acontecer durante a Copa, se ia ter protesto, se ia não ter protesto. O que você acha que foi feito de errado e poderia ter sido diferente nessa preparação para a Copa do Mundo no Brasil? Olha, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, elas são organizadas num tripé de sustentação, que é muito claro. Na primeira perna, a gente encontra o Estado, os governos. E os governos estão lá desde o início. A Copa do Mundo, em 1930, foi paga pelo governo do Uruguai. A Copa do Mundo, de 1950, foi paga pelo governo do Brasil. Agora, a Copa do Mundo, em 1950, foi bem diferente da Copa do Mundo de 2014. Em 1950, para começar, não havia eliminatórias para os clubes, para os países participarem. Os países eram convidados. A Índia foi convidada para participar da Copa do Mundo no Brasil em 1950. Não veio porque não tinha dinheiro para passagem. Dá para imaginar, hoje, 2014, uma seleção não participar da Copa porque não tem dinheiro para passagem? Então, eu acho que isso demonstra claramente a diferença entre a Copa do Mundo antes da chegada da televisão, que é o segundo pé desse tripé, para agora. A televisão hoje paga 2,5 bilhões de dólares para transmitir a Copa do Mundo. Por que ela paga isso tudo? Porque ela compra esse direito, ela empacota esse direito e ela revende para os seus anunciantes numa relação sustentável, onde a FIFA ganha, a Copa do Mundo aproveita esses recursos, mas as televisões, elas também ganham com a participação delas na Copa do Mundo. Bom, com a chegada da televisão, nós temos os patrocinadores. Os patrocinadores, para cada dólar que eles investem na compra de direitos da Copa do Mundo, eles investem mais 2, pelo menos, para ativar uma agenda própria. Ou seja, a Coca-Cola faz o tour do troféu pelo mundo inteiro às suas expensas, fora do que ela pagou para a FIFA. O que eu quero dizer é que, nesse tripé de sustentação, apenas o governo não desenvolveu uma agenda própria na Copa do Mundo. Ele continua, desde 1930, apenas cumprindo seus requisitos, ou seja, ele apenas cumpre as exigências da FIFA. Mas cabe a ele desenvolver uma agenda própria, não cabe à FIFA. O problema é que, a cada edição do evento, a única perna desse tripé que muda é o governo. E eu fiz essa explicação toda para dizer o seguinte: desde os Jogos Olímpicos de Barcelona,
que se vende a ilusão de que Copa do Mundo e Jogos Olímpicos transformam um país, transformam uma cidade. Isso não é verdade. A Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos são grandes festas, mas por maior que sejam, são muito pequenos perto dos desafios, dos problemas e dos potenciais que os países têm. Barcelona desenvolveu uma agenda própria nos Jogos Olímpicos. Ela reformou, reconstruiu, revitalizou a cidade inteira, o que seria importante ser feito com ou sem Jogos Olímpicos. Na verdade, o que Barcelona fez foi criar uma agenda própria e aproveitar a visibilidade e a exposição que ela teria com os Jogos Olímpicos para se apresentar com uma cara nova para o mundo inteiro. Então, esse problema que, por incrível que pareça, se perpetua até agora, justamente essa ilusão de que a Copa do Mundo transforma um país, levou o governo brasileiro a uma euforia muito grande e o governo acabou prometendo muito e entregando pouco. Porque, sinceramente, os aeroportos, a mobilidade urbana, a segurança pública, não precisa de Copa do Mundo para receber os investimentos que estavam recebendo. Aliás, já poderiam ter recebido há muito mais tempo. Eu digo, quando me perguntam sobre os impactos da Copa, há vários estudos falando dos impactos da Copa, inclusive um até feito lá na Fundação Getúlio Vargas. Só que a premissa desses estudos é de que se pode considerar como legado da Copa investimento feito com o nosso próprio dinheiro. Será que é razoável considerar como um impacto da Copa do Mundo um investimento que nós fazemos com o dinheiro do contribuinte que já estava disponível para ser investido aqui em qualquer área? Na minha opinião, isso não pode ser considerado como legado da Copa. Não foi a FIFA que trouxe. E dizer que a Copa do Mundo acelera esses investimentos, em certa medida, é até uma ofensa, porque, na minha opinião, a gente não precisa arrumar a casa só porque vem visita. A gente tem que arrumar a casa porque a gente mora aqui. E isso já poderia e deveria ter sido feito em vários exemplos do que se colocou como obra da Copa. As obras dos aeroportos, ora, até bem pouco tempo atrás, todos os aeroportos brasileiros juntos tinham menos fingers do que um único aeroporto americano. Ou seja, o aeroporto de Atlanta tinha mais fingers do que todos os aeroportos brasileiros juntos. Será que o Brasil, que hoje é a quinta, sexta, sétima maior economia do mundo, não precisava, não merecia, não poderia ter um melhor parque aeroportuário? Quer dizer, eu não acho que isso tenha a ver com a Copa, acho que foi um erro estratégico do governo ter associado essas duas iniciativas, aquilo que é importante para a infraestrutura do país, que não tem nada a ver com a Copa, à Copa do Mundo. Porque acabou prometendo muito e entregando pouco. Gerou uma expectativa grande demais. E muita gente acabou entendendo isso errado e tratando a Copa como uma provável vilã dessa história, né? Porque a Copa, como você falou, não deveria nem ter o mérito dessas mudanças, mas ela também não pode ser a vilã por causa da Copa que está acontecendo isso. A Copa não tem culpa da má gestão que existe no governo. E em certo momento, houve gente aí culpando a FIFA pelos problemas da educação no Brasil. Que história é essa? Não é? A Copa do Mundo não tem nada a ver com isso. Aliás, a Copa foi vítima dessa euforia que aumentou demais a expectativa do povo brasileiro em relação a algo que deveria ser apenas e tão somente uma grande festa. E quando eu digo isso, não diminua a Copa, não. Porque há festas que são muito importantes na nossa vida. O nosso casamento, a nossa formatura, o baile de debutante da nossa filha com 15 anos, marcam a sua vida para sempre. E não por isso... E a Copa também. Exatamente. A Copa também. Pelo menos desde que eu fui na primeira, eu jurei que eu nunca mais deixava de ir numa Copa. Aproveitando o gancho que você deu de FIFA, muita gente acha que a FIFA ajudou na economia brasileira ou prejudicou a economia brasileira. Como você vê essa relação de quem ajudou quem, ou se de fato só a FIFA saiu ganhando no Brasil, o Brasil se deu mal? Qual que é a verdade que existe atrás dessa relação econômica entre FIFA e governo, se é que ela deveria existir, essa relação? Não, ela existe, é uma relação de ganha-ganha. Todos ganharam com a Copa do Mundo. Se o governo brasileiro fizer um cálculo do valor de mercado da mídia que teve no mundo inteiro em razão da Copa, se ele tivesse que comprar essa mídia, teria que gastar muito mais do que investiu para construir os estádios da Copa. Então, já foi uma relação vitoriosa. Mídia que se compra de vez em quando, né? O governo tem o costume de investir no Visite o Brasil, não sei o que, isso é uma coisa comum.
Quem trabalha com marketing e com publicidade sabe muito bem fazer essa conta. Quanto custa para comprar aquele espaço que você apareceu naquele veículo? Aliás, o espaço está à venda, os veículos vivem disso, eles vendem anúncios. Então, se houve a exposição do Brasil naquele veículo específico, e no mundo inteiro, foram 3 só a final, foi assistida por 3 bilhões, 200 milhões de pessoas no mundo inteiro, fora os astronautas que estavam assistindo aí do espaço sideral. Então, eu acredito que só essa conta já justifica o investimento feito. Agora, eu acho que, assim como a televisão e os patrocinadores vêm evoluindo ano a ano, é preciso evoluir muito na relação do Estado com esses eventos. Por quê? Porque não basta cumprir os requisitos da FIFA e do Comitê Olímpico Internacional. É preciso que cada país tenha uma agenda própria nesses eventos. O Brasil, na minha opinião, poderia e deveria ter trabalhado 2 eixos centrais nessa Copa. O primeiro deles, sobre o futebol brasileiro. É um absurdo pensar que a Copa do Mundo poderia ter passado pelo Brasil, deixando o futebol brasileiro para trás. Não houve nenhum plano de desenvolvimento do futebol brasileiro nesse período de preparação da Copa do Mundo. Isso é um absurdo. Agora, por conta da goleada que o Brasil levou na Alemanha, é possível que essa Copa deixe um legado muito forte para o futebol brasileiro, que é justamente sensibilizar todos os atores que precisam dar as mãos para desenvolver o futebol brasileiro num projeto que estabeleça qual é a agenda do futebol brasileiro no século XXI, porque não é mais cumprir os desafios do passado. E o segundo eixo central é que o Brasil tinha condições não só de fazer a melhor Copa do mundo, como fez, mas ele poderia ter feito a melhor Copa do mundo, para todo mundo. O povo brasileiro merecia uma experiência diferente com a Copa do Mundo no Brasil, diferente da que ele teve quando a Copa foi no Japão e ele assistiu pela televisão. Ou seja, o Brasil poderia ter aproveitado a experiência da Alemanha, que organizou eventos de exibição pública durante a Copa do Mundo em 2006. Aliás, na Alemanha, enquanto 18 milhões de pessoas assistiram aos jogos nos eventos de exibição pública, organizados pelo governo da Alemanha, apenas 3 milhões assistiram nos estádios. Ou seja, o Brasil investiu 9 bilhões de reais, eu arredondo um pouco esse número, para construir os estádios que acomodaram 3 milhões e meio de pessoas. Será que não era o caso de investir mais 1 bilhão para organizar 500 eventos de exibição pública e fazer com que cada município brasileiro fosse uma cidade-sede e que cada campinho, por menor que fosse, pudesse ser o Maracanã? Quer dizer, será que não era o caso de investir um pouco mais para envolver a população nessa festa? A população que já foi para a rua, que já tem vocação para isso, que no Nordeste vai lá para o São João, que no Rio vai no Carnaval, que no Brasil inteiro se reúne em festa para assistir futebol. Eu acho que o governo deveria ter investido um pouquinho mais para ter uma agenda própria na Copa, para, desenvolver o futebol brasileiro nesse período de preparação para a Copa, considerando que é o futebol brasileiro que vai dar sustentabilidade a esses estádios que foram construídos e que o futebol brasileiro, a cada 4 anos, já é maior do que a Copa do Mundo. O movimento financeiro, a geração de emprego e renda do futebol brasileiro a cada 4 anos é maior do que a Copa. Ou seja, o futebol já é uma atividade econômica relevante para o Brasil e merecia ter tido um pouco de atenção nesse período de preparação. E o segundo eixo é esse. A Copa do Mundo não era para ser só a melhor Copa do Mundo, era para ser a melhor Copa do Mundo para todo mundo. Mas agora, Pedro, falando um pouquinho, acabou a Copa, a gente aprendeu algumas lições. O que você acha que fica de maior lição dessa Copa e, principalmente, como que a gente usa essa lição que a gente tem 2 anos agora para a Olimpíada, que é outro grande evento mundial? Como que a gente usa essas lições se preparando um pouco para a Olimpíada? Bom, a primeira lição que fica da Copa do Mundo é que o Brasil é um país que está preparado para organizar, para receber eventos desse porte. Havia um certo ceticismo, uma certa dúvida antes da Copa do Mundo começar, mas o tom da imprensa internacional mudou tanto depois que a bola rolou aqui no Brasil, a ponto da imprensa britânica, que é considerada a mais crítica do mundo, está dizendo que a Copa do Mundo no Brasil foi tão boa, mas tão boa, que a partir de agora toda a Copa do Mundo tem que ser no Brasil. Eu acho ótimo. Para mim está fechado. Se eles quiserem assinar aqui, eu concordo. Eu acho que todo mundo ia gostar, né?
Mas então acho que a primeira lição é essa lição de autoconfiança, essa lição de que o Brasil pode mais, o Brasil tem condições de receber esses eventos. A Copa do Mundo, ela, em alguns aspectos, ela é mais difícil, mais importante do que os Jogos Olímpicos. Então, se nós conseguimos entregar a Copa, vamos conseguir entregar as Olimpíadas. A facilidade que o Brasil tinha um desafio grande com a Copa do Mundo, que era o fato de ser um país continental, né? Um país onde você teve... Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ir a Manaus, que você anda 6 horas de avião para ir a Manaus, um estádio belíssimo, que ainda tem esse problema, o que vai ser feito com o estádio agora, mas a Olimpíada ela tem a facilidade de ser tudo centralizado na mesma cidade, o que tira alguns dos desafios que a Copa tinha, né? Não, e a Olimpíada atrai por mais atletas que a Olimpíada atraia, ela, do ponto de vista do público, ela, em tese, atrai menos gente. Eu acho que o interesse do brasileiro pelo futebol é maior do que o interesse do brasileiro pelo judô, pelo basquete, pelo vôlei. Por mais que esses esportes eles tenham tido um crescimento de interesse nos últimos anos, o futebol ainda é o esporte central do brasileiro. Então, isso muda muito claro. Nos desafios, no tamanho dos desafios que a gente tem a enfrentar. Mas um outro ponto que você disse o exemplo de Barcelona, que usou bem a Olimpíada como uma oportunidade de fazer o trabalho paralelo e usar isso como um movimento da cidade crescer. No Brasil, a gente teve muito questionamento sobre os gastos públicos, principalmente quando você tem os elefantes brancos, né, que são ditos como o estádio de Manaus, que eu tive lá e é talvez, para mim, o estádio mais bonito da Copa, mas que você tem a dificuldade de imaginar ele continuando em atividade. O que poderia ser feito, ou pode ser feito ainda para você minimizar isso? E qual o risco, se é que a gente corre algum com a Olimpíada também, de possíveis estádios ou espaços esportivos que talvez não possam ser usados depois? Qual o cuidado que tem que se ter antes para não correr esse risco? Bom, em primeiro lugar, é importante notar que o Brasil hoje enfrenta um problema crônico na sua máquina pública. E é um problema crônico que se evidencia com a incapacidade de entregar as coisas. E não é uma característica de governo A, B, C ou D, Dilma, Fernando Henrique, César Maia. E por que eu digo isso? Ora, na Eco 92, que os governantes eram outros, prometeram que o metrô ia chegar até a Barra, que iam despoluir a Baía de Guanabara. Nos Jogos Pan-Americanos, prometeram a mesma coisa. E agora falam a mesma coisa para as Olimpíadas. Então, não é má vontade do governante. O Brasil, hoje, é um país que está paralisado, onde o controle é mais importante que a realização. A lei de licitações, TCU, CGU, ou seja, há mais órgãos de controle no Brasil do que órgãos para realizar, para fazer. O investimento, ele para nas atividades meio e não chega nas atividades fim. E olha que o Brasil, em 1960, construiu Brasília num único mandato presidencial. O país que fez a ponte Rio-Niterói, que fez Itaipu, hoje não consegue completar a usina hidrelétrica de Belo Monte, que é muito mais importante para o Brasil do que Jogos Olímpicos ou Copa do Mundo. É a matriz energética do Brasil que todo ano sofre ameaça de apagão. Então, vamos separar um pouquinho essas questões, porque esses problemas que em alguns momentos aparecem mais por conta da Copa e por conta das Olimpíadas, são problemas crônicos do Brasil. Então não adianta achar que o estádio atrasou e foi primeira página de jornal e esse é um problema da Copa. Não, esse é um problema do país. E achar que esse é um problema da Copa é um desserviço ao Brasil, porque nós precisamos refletir sobre o país que a gente vive. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar. O segundo, que diz respeito à utilização desses equipamentos, merece também nossa atenção. Porque, por mais difícil que seja a utilização, a rentabilidade, a sustentabilidade de um estádio de futebol em qualquer cidade do Brasil, é muito mais difícil a sustentabilidade de um velódromo, de uma piscina, de um parque aquático, e nós fizemos isso nos Jogos Pan-Americanos. Olha, a Arena HSBC recebe mais eventos, mais casamentos do que eventos esportivos. O Parque Aquático Maria Lenk ficou 2, 3 anos à deriva, com lodo na piscina, sem ninguém utilizar. O velódromo, trouxeram madeira da Sibéria para fazer o velódromo dos Jogos Pan-Americanos. Nós não podemos usar para as Olimpíadas. Aliás, durante os Jogos Pan-Americanos era recorrente o discurso de que se estava construindo equipamentos maiores do que as exigências da ODEPA para que eles já estivessem adequados à eventualidade do Brasil receber os Jogos Olímpicos. Nada vai servir.
Por quê? Porque os requisitos mudaram, agora o COI exige uma outra configuração, uma capacidade maior. Quer dizer, isso é realmente uma coisa muito complicada, ainda mais num país em que o esporte principal, que monopoliza praticamente todos os recursos, é o futebol. Agora, em relação aos estádios, eu sou da opinião que todos eles têm viabilidade econômica. Por quê? Bom, primeiro é o exemplo que nós temos aqui do estádio de Brasília. O estádio de Brasília foi apontado durante muito tempo como um possível elefante branco. Pois bem, esse estádio já tem 1 ano de funcionamento, aliás, 1 ano e 1 mês. Nesse período, ele já recebeu mais de 3 vezes o público que o estádio antigo de Brasília recebeu em 36 anos, ou seja, em 1 ano e 1 mês. O estádio de Brasília recebeu 3 vezes mais gente do que o estádio antigo recebeu em 36 anos. O estádio de Brasília hoje tem os recordes de público e renda do futebol brasileiro. Aí você me diz, mas os times que jogam lá são de fora. É verdade, mas o público consumidor de futebol está lá, tanto que consome esse entretenimento. E pouco importa se a gente traz o Paul McCartney para tocar ou o Flamengo para jogar. O que importa é que haja conteúdo capaz de atrair público para aquele estádio. E o estádio de Brasília mostra que, pelo menos nesse exemplo que nós já temos para ilustrar esse raciocínio, é possível conquistar sustentabilidade e rentabilidade num equipamento sem que haja necessariamente clubes de futebol jogando as primeiras divisões. Por outro lado, nós também temos 1 ano de funcionamento do Maracanã com 4 grandes times jogando. O balanço publicado do primeiro ano de operação do Maracanã revela um prejuízo de 40 milhões de reais. Aliás, o último jogo em Brasília, entre o Gama e o Brasiliense, salvo engano, levou 40 mil pessoas para o estádio em Brasília. Flamengo e Vasco aqui teve um público de metade disso. Então, nós temos aí uma reflexão muito mais ampla a ser feita. Cada uma das cidades que recebeu jogos da Copa são grandes cidades que têm populações com certo poder aquisitivo e que têm condições de viabilizar a operação sustentável e lucrativa dessas arenas. O desafio é levar conteúdo para lá. Acho que é uma coisa que ainda o Brasil ainda vai ter que aprender a lidar com essas arenas, porque de fato a estrutura é belíssima, como você falou, conteúdo e gestão também diz que não é fácil. Mas o potencial de uma arena, em qualquer lugar do Brasil, é muito maior do que o potencial de um velódromo. Sem dúvida nenhuma. Pedro, de novo queria agradecer a sua presença aqui no Sport SA e pedir para você fazer uma sua consideração final. Foi muito legal o papo aqui, acho que a gente aprendeu bastante, deu para ter uma visão diferente, né? Uma visão um pouquinho mais estruturada dessa parte de negócios da Copa do Mundo. A Copa do Mundo que acompanhou a gente aqui no programa e a gente falou um pouquinho que a culpa não é dela, a Copa é uma grande festa, que a gente deveria ter aproveitado até um pouco mais, a gente demorou um pouquinho, né, para entrar no clima da grande festa que de fato é a Copa do Mundo. E de novo agradecer a sua presença, foi um prazer bater esse papo com você aqui. Bom, eu que agradeço o convite, agradeço a Juliana por ter organizado essa entrevista, ela que transforma o esporte interativo no canal do torcedor nordestino. E o que eu queria deixar para refletir, para nossa reflexão, é o seguinte: não dá mais para apontar o dedo para a CBF, para as federações e para os dirigentes dos clubes, achando que eles são os únicos responsáveis por desenvolver o futebol brasileiro no século XXI. Hoje, essa responsabilidade cabe à mídia, que precisa dar mais atenção, principalmente à atividade regional do futebol. Cabe ao governo, que precisa investir no futebol também. O governo que investiu mais de 3 bilhões nos esportes olímpicos, até hoje não investiu nada no futebol e o futebol também merece atenção. Cabe aos patrocinadores, que precisam investir mais do que dinheiro, precisam investir em inteligência e talvez até seguir o exemplo da Ambev, que criou esse programa de sócio-torcedor, que hoje oferece descontos na boca do caixa, ou seja, a esposa do torcedor é que garante que ele pague em dia a sua mensalidade, porque ela sabe o desconto que tem na hora de fazer compra. Então, eu acho que é preciso que todos os responsáveis, e também os torcedores, porque não adianta achar que torce para um clube e só porque eu torço por ele, ele vai bem. Não, tem que participar, tem que ser sócio-torcedor. Aliás,
talvez seja o caso de pensar num choque de democracia no futebol brasileiro. Será que é razoável que o presidente do Flamengo, por exemplo, que administra um orçamento de 300 milhões de reais por ano, uma nação de 40 milhões de torcedores, seja eleito por 1.414 votos? Será que não é o caso de reconhecer que os clubes que nasceram no século XIX, início do século XX, pelo esforço dos seus sócios que pagavam uma mensalidade, hoje não vive mais dessa mensalidade. Hoje ele vive do tamanho das suas torcidas, das suas marcas. E por que então os torcedores não têm um papel mais relevante, mais efetivo, mais participativo nessa gestão? Então fica aí a reflexão, talvez seja a hora de um choque de democracia no futebol brasileiro. Legal, Pedro, obrigado por uma aula que a gente teve aqui no Esporte SA, falamos de Copa do Mundo, falamos de Olimpíada, falamos de futebol brasileiro e hoje a gente vai ficando por aqui. Você continua assistindo as atrações do esporte interativo, a emoção que o Brasil merece.